Olá pessoal do segundo ano, eu estou fazendo essa videoaula aqui para ajudar vocês com os PETs aí, né, de geografia, PET 2. Talvez alguns termos que eu vou utilizar aqui possam estar diferentes do que vocês vão ver lá na apostila. E aí qualquer dúvida de nomenclatura ou de conceito ou de vocabulário que vocês não conseguirem sanar aí nas pesquisas de vocês podem me perguntar lá nos nossos horários de orientação, no Conexão e pelo WhatsApp, no grupo, tá? Peço que vocês não perguntem nada no privado, no WhatsApp, porque tumultua demais o atendimento a vocês e aí eu acabo que posso prejudicar alguém. Então, nós vamos falar de geografia agrária ou de agropecuária, né? Esse conteúdo ele é voltado para o segundo ano do ensino médio. Na grade curricular da UF está no segundo ano e no Enem, esse material está no livro de vocês do terceiro colegial, né? O livro Geografia Geral do Brasil, do Eustáquio Sena e João Carlos Moreira. Então, falando assim, a grosso modo, como que era o mundo rural e urbano, né? Até meados do século XX, a gente tinha grande diferença entre meio rural e meio urbano. Então era bem distinto, né? Dava para você identificar direitinho. Muitas vezes hoje o rural se confunde com o urbano e vice-versa. Tem até um segmento da geografia que estuda o urbano, que é essa interferência do meio rural no urbano e do meio urbano no rural. As áreas mais extensas, as áreas agrícolas, elas eram mais extensas e populosas do que as áreas urbanas. E aí as áreas urbanas, elas estavam num processo de absorção de novas máquinas, técnicas, instrumentos, e o meio rural, ele permaneceu estático até a década de 70 do século passado, né? E aí, essa questão do meio rural se sobrepor ao urbano, ele está dentro de uma corrente que a gente chamava de corrente determinista, que veio da geografia alemã, da Escola Geográfica Alemã. E esse Pierre Georges, que está aparecendo aí, faz parte da escola francesa, que falava que os meios naturais possibilitavam a vida humana. Então, com o uso de tecnologia, que a espécie humana ela poderia sobreviver em qualquer parte do planeta, tá bom? Só para a gente falar um pouquinho da filosofia aí dentro da geografia, né? Então, a agricultura ela representa o setor primário da economia. Lembrando que nós temos o setor secundário, que seria a atividade de transformação, a indústria, né? Indústria, mineração, construção civil, seria o setor secundário. O setor terciário seria comércio, prestação de serviço. Ela depende dos fatores naturais. E nós temos os cultivos temporários, que são aquelas culturas que todo ano você tem que plantar novamente, como o milho, a soja, né? E nós temos os permanentes ou perenes, que são culturas que você não precisa plantar todo ano. Um exemplo seria o café, a silvicultura, cultivo de frutas, né? O cultivo de eucalipto. Então, como objetivo, a gente vai ter a produção de alimentos para o nosso sustento, né? Produção de insumos industriais, então componentes que a indústria precisa no processo industrial, e produção de matéria-prima para outros processos, sejam eles de cunho agrícola, pecuário ou industrial. Então, esclarecendo de uma forma melhor, por exemplo, eu vou utilizar a soja, o milho, o algodão, por exemplo, para fazer farelo de soja, para fazer ração para o gado. Então aí nós estamos falando dessa obtenção de matéria-prima, tá? E tem vários outros exemplos que nós poderíamos utilizar. A indústria de cosméticos, ela utiliza muito, né? E por aí afora. Só que aí a gente tem que lembrar que a agricultura, ela depende muito da questão climática. Então, independente do tipo ou daquilo que você vai cultivar,
você ainda tem que torcer para aquele cara lá de cima mandar a chuva na medida certa, mandar o calor, a luz, né, na medida certa. E aí nós temos vários fatores que afetam a agricultura. Então nós temos, por exemplo, a preparação do solo, que aí nós vamos ter uma parte tecnológica de análise de solo, de dados científicos, né? Aplicação de imagens de satélite, de fertilizante, análise de fertilidade e tudo mais. Aí nós vamos ter o período de plantio, né? Que aí vai de acordo com o potencial produtivo de cada cultura e de cada área. Depois nós vamos ter a fase de acompanhamento da lavoura. Então, dentro de uma agricultura moderna que a gente chama, a utilização de defensivos agrícolas, de controle de praga, né? E tudo mais. E depois nós vamos ter a fase da colheita, né? Que aí nós vamos ter, com o uso da tecnologia, um mapeamento de onde aquela lavoura produziu mais ou produziu menos. E aí a gente entra dentro do que nós chamamos hoje de agricultura de precisão. E aí no próximo preparo do solo, de acordo com os mapas que foram gerados, né, do que foi colhido em cada área da lavoura, você vai aplicar mais ou menos adubo químico, por exemplo. Tá bom? Então aí, nós dependemos da terra, do capital, do trabalho e do clima que eu falei anteriormente. Tá bom? Aí, quando nós falamos de agropecuária, a gente pensa muito na questão do escoamento da produção. Então eu coloquei aqui alguns mapinhas para a gente pensar. Então, o mapa do Brasil rodoviário eu coloquei, e depois a gente vai fazer uma comparação com os mapas dos Estados Unidos. Então, esse é o mapa rodoviário. Nós não vamos discutir aqui a qualidade das rodovias, até porque esse mapa ele não está atualizado com os dados de 2019. Então, o que está bom, o que está ruim, pode ter mudado com o que está mapeado aí. A ideia é que você veja a quantidade de rodovias que nós temos. Lembrando que o transporte rodoviário ele é o mais caro depois do transporte aéreo, né? Então, o custo do transporte aéreo envolve o custo da tecnologia, consumo de combustível, mas ele se justifica pela necessidade. Então, o transporte aéreo, se eu quero uma mercadoria num tempo muito rápido, eu vou pagar mais caro para poder utilizar esse transporte aéreo e ter a mercadoria mais próximo de mim no menor tempo possível. Então, no escoamento dos produtos da agropecuária, ou a gente vai pela rodovia, ou nós vamos pela ferrovia, ou pelo transporte hidroviário. A nossa malha ferroviária é muito pouco. Então, quando a gente compara com a nossa malha rodoviária, eu vou voltar aqui, olha só, nós temos muito mais rodovias do que ferrovias, né? Então, lembrando que o que está aparecendo em pontilhado no mapa ainda está em processo de construção. E aí, só para vocês observarem, o Brasil ele tem mais ou menos o mesmo tamanho dos Estados Unidos. Se a gente desconsiderar o Alasca, o território do Alasca dos Estados Unidos, o Brasil é maior do que os Estados Unidos. O território brasileiro é maior do que os Estados Unidos quando a gente tira dos Estados Unidos o Alasca. Então, olha só a atenção que o governo estadunidense deu para as ferrovias. É porque o custo de transporte ferroviário ele é bem mais baixo do que o rodoviário. E aí, para vocês darem uma olhadinha aí nas nossas hidrovias e nos nossos portos, que se falando de hidrovia, as principais hidrovias aqui é a do Rio Amazonas. Nós temos aqui Tocantins, Araguaia, né? E aqui nós temos a hidrovia Tietê-Paraná. Essa hidrovia Tietê-Paraná é a que escoa
mais produtos da nossa indústria. A Tocantins Araguaia, ela tem um papel importante para escoar a nossa produção de soja da região centro-oeste, tá? E na região norte, essa hidrovia do Rio Amazonas, ela funciona como o principal meio de escoação da produção da região norte, porque lá quase não tem estradas devido à questão climática e a grande quantidade de superfícies alagadas. E também esqueci de falar aqui, da hidrovia do Rio São Francisco, que também é uma hidrovia importante. Todas são subutilizadas quando a gente fala de produção agrícola e pecuária. Se tivesse uma infraestrutura melhor, se tivesse um aprofundamento dos canais, se os afluentes desses rios, desses grandes rios, tivessem bem tratados, a gente teria um volume de água maior. Então, essa hidrovia do São Francisco, por exemplo, em boa parte desse trecho médio São Francisco e do baixo São Francisco, boa parte desse trecho fica paralisada a navegação em função da seca. A mesma coisa acontece na hidrovia Tietê-Paraná. Agora vamos falar um pouquinho de sistemas agrícolas. Tem vários, possivelmente vai ter algum que eu não vou falar, você vai ouvir depois, mas eu não sabia disso, tal. Eu vou falar dos principais, os que caem mais a nível de Enem, de vestibular, tá ok? O sistema de roça tropical, que a gente também chama de agricultura de subsistência, que é aquele no qual o agricultor ele cultiva a sua lavoura para sustentar a sua família, não tem excedente de produção. O que ele colhe é suficiente apenas para o sustento da sua família. Agrosilvicultura, depois eu vou mostrar as imagens para vocês, tá? Aqui nós estamos falando de cultivo de árvores, pode ser para produção de madeira ou fruticultura. O plantation, que é a monocultura destinada à exportação. Os cinturões agrícolas, que é o modelo de cultivo dos Estados Unidos, mas a gente vê, nós temos cinturões agrícolas aqui no Brasil também, né, que são regiões especializadas na produção de um determinado produto da agropecuária, produção de leite, produção de soja, produção de café, de milho, de trigo, né? Então existem áreas específicas onde essa produção ela é mais intensa, então também forma cinturões. Agricultura de jardinagem, que surgiu lá no Sudeste Asiático, onde nós temos um grande emprego de mão de obra em pequenas áreas, com uma alta produtividade, com predomínio do trabalho familiar. Os kibbutz e os mohavs aí que são lá da região de Israel, que são as fazendas coletivas, né, onde os israelenses têm boa produtividade agrícola. Os ejidos no México, que são também vêm do sistema de reforma agrária mexicano, que são fazendas comunitárias, são propriedades comunitárias, onde a produção é vendida e dividida entre todos. As granjas del Pueblo, também aqui do sistema latino, que é no caso de Cuba, né? Os sovkhozes e os kolkhozes, que são lá da União Soviética. Os sovkhozes são propriedades do Estado, geridas pelo governo da União Soviética, e os kolkhozes são gerenciados pelos agricultores. Essa é a diferença, tá? Os sovkhozes também têm um emprego muito maior de tecnologia. Foi uma tentativa do governo soviético de produzir em larga escala produtos destinados para o comércio geral, para o abastecimento geral do país, que é muito grande, né? E a agricultura orgânica, que é aquela que tenta produzir com o mínimo possível de agrotóxicos e de produtos químicos, né? Eu digo mínimo possível porque quando a gente fala de produto orgânico, tem algumas culturas que ainda não é totalmente
possível ter uma produtividade satisfatória sem utilizar algum componente químico. Então tem alguns produtos que se admite uma adubação química ou algum outro produto químico utilizado no plantio. Aí aqui o sistema da roça, né? Então você faz a roçagem, né? ou derruba, muitos derrubam até com máquinas, né? Depois você espera aquela vegetação secar, põe fogo, o fogo é para limpar, para fazer a capina, né? Para carpir, como se diz aí na língua portuguesa, o solo, e depois você planta. Nesse sistema você perde muito nutriente, porque você queima o adubo orgânico, você queima a vegetação que ia se transformar em adubo orgânico quando ela se decompusesse. Então, nesse sistema, o agricultor não consegue ter muita produtividade aí. Então, ele vai produzir na mesma área por 3, 4 anos no máximo. E depois ele tem que desmatar uma nova área e fazer o mesmo processo para poder cultivar. Aí depois de uns 5, 6 anos ele volta naquela primeira área que ele desmatou. E aí com isso ele não está utilizando adubação química, ele não está utilizando nenhum recurso tecnológico, né? Então o custo de produção dele é baixo, mas a produtividade também é baixíssima e ele vai conseguir, o que ele vai colher aí, ele vai conseguir sustentar apenas a si próprio, né? Ou a si e a sua família, e às vezes nem isso. Aqui um sistema que está sendo muito utilizado, que começou no Brasil, né? Que é o sistema de plantio direto, que o agricultor ele não faz a aragem do solo. Então o agricultor, quando ele colher essa plantação aqui, que é de soja, se não me engano, né? Então quando ele colher essa soja, ele deixa esse mato crescer. Depois, quando ele for fazer o plantio novamente, ele vai jogar um herbicida, que tem que ter acompanhamento agronômico, porque em excesso gera sérios danos ao solo. Mas aí, com o herbicida, ele vai matar esse mato aqui, e no mesmo tempo que ele joga o herbicida, ele já coloca semente aqui no solo, e enquanto a soja cresce, o mato seca, e com isso eu não tenho o solo descoberto. Quando essa matéria orgânica aqui, o capim está aqui, se decompuser totalmente, essa plantação de soja, ela vai ter crescido tanto que ela tampa essa linha. Então aí você evita a exposição excessiva ao sol, torna o solo mais úmido e combate os processos erosivos e utiliza menos máquina, porque eu não preciso arar, gradear, nivelar o solo para plantar. Então aí o custo de produção da agricultura é mais baixo também. Aqui nós temos aí a agricultura de jardinagem, né? Então isso aqui é a risicultura irrigada, né? Isso aqui ela é encharcada, e esse tipo de chapéu, vestimenta aqui é bem típico do Sudeste Asiático, e foi de lá que ela surgiu. No Sudeste Asiático tem um uso de mão de obra muito intensivo, porque você tem muitas pessoas. Então, não se utiliza tanto máquinas nesse sistema. E outra coisa, a mão de obra ela é predominantemente familiar. E você tem excedente de produção, diferentemente da agricultura de subsistência ou a roça, né? E a agricultura de subsistência ou roça também é chamada de agricultura itinerante, porque o agricultor não consegue produzir muito na mesma área sempre, então tem que mudar de área, né? Então, voltando aqui para a jardinagem, nesse caso aqui, o excesso de mão de obra substitui a máquina. Trazendo para o Brasil, aí nós vamos ter o trabalho familiar, predominantemente familiar, com o uso de tecnologia e produção de excedente. Quando eu falo excedente, seria o lucro do agricultor, porque nós não podemos dizer na agricultura que o agricultor tem lucro, porque ele vende aquele produto e cobra os custos de produção, e aquilo que sobra é o excedente. Ele não pegou uma mercadoria, transformou e vendeu, como a gente faz no comércio. Então, para diferenciar desse sistema de produção, né, do comércio e da indústria, a gente fala terminologicamente
que o agricultor, quando ele tem lucro, na verdade ele tem um excedente de produção. Esse excedente de produção ele pode utilizar para adquirir novas tecnologias, comprar insumos, para melhorar a sua produtividade e também para melhorar a sua qualidade de vida, que é o mais importante, né? Comprar uma casa, reformar uma casa, comprar eletrodomésticos e por aí afora. Aqui a agrosilvicultura, então eu coloquei essa foto só para mostrar que no caso aqui seria o pinus, então o popular pinheiro, que está se transformando em madeira, mas poderia ser também cultivo de frutas, poderia ser uma plantação de abacate, ou de manga, ou de goiaba, né? Então aí nós estamos falando de agrosilvicultura. A plantation, então, é aquela que utiliza mão de obra barata, ou até semi-escrava, que é aquela quando o que você recebe do patrão não paga os custos que você tem para residir no local da lavoura. Então, o seu patrão ele te cobra transporte, alimentação, né? E aí o agricultor está sempre endividado e não consegue sair daquela propriedade, né? Ele vira uma espécie de escravo do patrão, vive em péssimas condições de moradia, né? E tudo mais. A plantation, ela está sendo maquiada atualmente. Então, às vezes você chega numa lavoura de soja, ou de café, ou de algodão, você vê maquinário de alta tecnologia. E o proprietário da fazenda tem boa produtividade. Mas aí você chega e vai conversar com o trabalhador, ele está ganhando um salário mínimo, ele está passando dificuldade, ele está no sistema de trabalho semi-escravo. Então, aí hoje a gente tem que olhar direitinho essa questão da produção agrícola para dizer se seria uma empresa agrícola que está funcionando ali ou se aquele proprietário rural está trabalhando num sistema de plantation, né, utilizando trabalho semi-escravo. Aqui os belts, mostrando então a região dos belts nos Estados Unidos. Esse mapinha aqui ele não está muito legível, eu acho que tem um próximo aqui. Então nós temos dairy é leite, então nós teríamos onde está o número 1 aqui, o cinturão do leite, tá? Por que esse cinturão do leite está aqui? Porque ele está mais próximo da região mais populosa dos Estados Unidos, que é o Nordeste dos Estados Unidos. Então, o leite ele é um produto altamente perecível. Quanto mais próximo ele estiver do mercado consumidor, maior vai ser a qualidade. Então, onde eu tenho maior mercado consumidor nos Estados Unidos é nessa região. Por isso que a gente tem o cinturão do leite aí. O 2 é o do trigo, né? Então, o cinturão do trigo, região central aqui dos Estados Unidos, né? Onde está o número 2, né? O 3, que é o do milho. O 4, que é o do algodão, certo? O 7, pecuária extensiva, então aqui vai pegar aquelas terras de clima semiárido ou de árido, né? Clima até desértico, ele pega parte da Califórnia, do Texas, do Novo México, que a gente vê sempre em filme lá de cowboy, os caras lidando com gado, então é nessa região, justamente porque a agricultura não consegue se estabelecer aqui. Então aí a pecuária, onde a agricultura não consegue se estabelecer, geralmente a pecuária é que vai ser empregada. O número 6, que é o cinturão dos citros, né? Citricultura na costa oeste, e o 7, que eu tinha falado aqui, o 7 é o cinturão do gado, né? Então é só para vocês verem, não precisa decorar onde que fica cada um, tá bom? Aqui uma técnica de plantio, que é o plantio em curva de nível. A curva de nível, então, são esses morrinhos aqui que você vê na lavoura. Então, chama curva de nível porque ela está seguindo as mesmas cotas altimétricas, a mesma altitude, a mesma altura em relação ao nível do mar, que é o conceito de altitude. Então, se a gente começar aqui de baixo, vamos dizer que essa curva de nível aqui seja de 350 metros de altitude. Essa aqui, então, deverá ser, vamos colocar que está de 50 a 50, essa seria de 400, essa de 450, essa de 500, e essa última aqui, né, não está aparecendo direito, seria de 550 metros de altitude. Quando chove, que a água vai percolando o solo, quando ela começa a aumentar a velocidade,
se choca com essa barreira. Aí ela começa, transpõe a barreira, forma uma poça d'água aqui, ela transcende essa barreira, aí ela começa a percolar aqui, começa a escoar na superfície, né? Quando ela vai ganhar a velocidade que ela geraria um nível maior de erosão, ela encontra outro obstáculo físico, reduz novamente a sua velocidade, e aí ela transpõe essa barreira e novamente ela começa a circular de maneira mais lenta, gerando menos erosão. Esse é o processo da curva de nível. Aqui seria o plantio em terraço, isso aqui é da região de Machu Picchu, na Cordilheira dos Andes. Então esses degraus na montanha aqui, ó, eles têm a função de evitar a erosão. E aí os agricultores eles plantam aqui, tá? Quando chove, é o princípio do degrau de uma escada, né? Quando chove, que a água vai ganhar velocidade, ela cai, se choca aqui com essa superfície e aí ela tem sua velocidade reduzida a zero. Então, aí quando ela aumenta de velocidade, não, quando ela enche essa superfície, ela vai, que ela iria escoar com mais velocidade, ela encontra outro degrau. Então, se vocês observarem e fizerem um teste, jogar um balde d'água numa escada, você vai ver que a velocidade que ela chega lá embaixo, no final da escada, é quase zero. Então a água ela vai perdendo velocidade cada vez que ela cai num degrau. No caso da Cordilheira dos Andes aqui, o pessoal escava a montanha e depois eles geralmente trazem solo fértil, porque você retira os horizontes orgânicos, né? Então eu escavo a montanha e vou transportando essa terra para um depósito. Depois que os degraus estão prontinhos, aí eu pego aquela camada superficial que eu escavei, que é rica em matéria orgânica, e carrego para cá novamente. Quando o solo é muito pedregoso, o pessoal traz terra de outro local para poder organizar o horizonte orgânico do solo e poder cultivar. Aqui a gente tem um plantio consorciado, então aqui eu tenho mamão, café e aqui uma gramínea. O que está acontecendo aqui? Eu estou com uma grande população de vegetais cobrindo a superfície do solo, então isso aqui evita erosão, aumenta a absorção do solo de umidade, então esse solo fica mais úmido, e aí dificulta também o bombardeamento do solo pelos raios solares. Então a qualidade do solo melhora muito. E nesse caso aqui, né, como são culturas diferentes, eu posso estar colhendo mamão numa época diferente do café e também a semente do capim, que tem um grande valor no mercado. Então eu tenho 3 produtos que eu vou retirar de uma área em épocas distintas. Eu tenho renda na minha propriedade por mais tempo. No caso, se eu tivesse uma cultura só, depois que acabou aquela colheita, eu teria que esperar um ano até eu ter uma nova produtividade daquela lavoura, né? Então aqui eu tenho várias colheitas ao longo do ano. Aí agora um pouquinho das características da agricultura brasileira, né? Nós vamos ter uma agricultura de 2 tipos, né? A do rico e a do pobre. Eu até coloquei essas imagenzinhas aqui para contrastar, né? Do lado de cá a gente tem uma agricultura mecanizada, com uma alta produtividade, muita tecnologia, quase nenhuma mão de obra. Aqui a gente está gastando aqui só o operador da máquina que está fazendo essa colheita, e atrás aqui, ó, dessa rampa, vamos dizer assim, tem um outro operador, uma outra máquina que está fazendo a coleta dessa cenoura aqui. Então eu estou utilizando 2 trabalhadores, né? Enquanto que se eu tivesse uma colheita manual, eu teria que ter uma grande quantidade de trabalhadores para fazer esse trabalho, né? Então não precisa nem da gente pensar, mas se eu tenho uma agricultura altamente mecanizada, se eu consigo produzir mais numa área menor, vou ter uma margem de lucro maior. Se eu utilizo muita mão de obra braçal e tem baixa produtividade, eu vou ter uma condição de produzir um excedente de produção bem pior, né? Se eu estou descapitalizado, se eu não uso tecnologia, aí é pior
meu excedente de produção ele vai ser menos. O principal fator, né, da agricultura brasileira é a terra, do mundo todo, né? Então você precisa ter área para cultivar. Hoje nós temos um problema que daqui a pouco eu vou mostrar, que é onde que está, né, o aumento da nossa fronteira agrícola, que esse aumento da fronteira agrícola ele gera desmatamento, ele gera dano ambiental. Hoje nós sabemos que o Brasil ele pode produzir muito mais utilizando tecnologia. Nós temos condição de aumentar ainda em mais de 100% do nosso volume de produtividade que nós temos, utilizando as terras que nós já temos. Do total de terras que nós temos desmatadas para a agricultura, nós utilizamos dos 100% de terra desmatada, nós utilizamos 40% para a atividade agrícola. Então tem como ainda expandir a atividade agrícola em terras que já foram desmatadas, sem gerar mais desmatamento. E no caso da nossa agricultura, nós que somos um país exportador, ela é uma grande produtora mundial de insumos, né, produtos para outros países. Uma curiosidade, a maior parte do que nós produzimos é soja e milho. Boa parte dessa soja e desse milho são exportados e vai virar ração para o gado lá na Europa. Então a soja, o principal produto dela não é o óleo de soja, como muitos pensam. O óleo de soja é um subproduto da soja, na nossa chamada Revolução Verde, que nesse vídeo eu não vou falar, mas depois eu pretendo falar ainda. Na nossa Revolução Verde que a gente passou, que começou a partir da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, foi a partir da década de 70, nós convencemos a nossa população a consumir óleo de soja porque o Brasil não tinha, a indústria brasileira não tinha o que fazer com aquele óleo de soja. Então a gente esmagava a soja, produzia farelo de soja para alimentar o gado da Europa, do Japão, e sobrava desse processo o óleo de soja que nós não tínhamos o que fazer. Então aí foram veiculadas várias propagandas na mídia dizendo que o óleo de soja é melhor que as gorduras que nós utilizávamos, como a banha do porco, o azeite de dendê e outros mais aí. Então nós paramos de consumir a gordura animal ou vegetal tradicional e passamos a consumir o óleo de soja. E hoje tem várias pesquisas que mostram que o óleo de soja ele é mais dangeroso, ele é mais prejudicial para a nossa saúde do que as gorduras que nós utilizávamos anteriormente, como a banha de porco, por exemplo. Ainda falando das características da agricultura no Brasil, nós vamos ter as formas de exploração da mão de obra: o trabalho assalariado, a parceria, o arrendamento, a escravidão ou escravidão por dívida, os boias frias ou corumba, né? Trabalho assalariado é o melhor, porque o agricultor ele tem a segurança do emprego, ele tem direitos trabalhistas, né, como aposentadoria, atendimento médico e etc., férias, 13º. Então o trabalho assalariado, se você não for o dono da terra, é a melhor opção. A parceria é quando o trabalhador ele faz uma associação, ou ele se torna sócio do proprietário da terra num determinado processo produtivo. Geralmente o trabalhador entra com a mão de obra e o dono da terra entra com a terra e os meios de produção. Depois, no final do processo produtivo, aí você vende o que foi produzido, paga os custos e o trabalhador fica com uma porcentagem que aí varia de acordo com o que foi combinado, mas geralmente fica aí na casa dos 10% a 20%. Quando chega a meio, o que é uma coisa que é comum dentro do sistema de hortifruti granjeiros, né? Então de hortaliça, por exemplo, quando o trabalhador fica com 50% e o dono da terra com 50% do excedente de produção, aí a gente chama de meeiro, tá bom? O arrendatário
ele aluga a terra do proprietário rural. Então, o arrendamento é um aluguel e você paga uma parte da produção. Isso acontece muito no cultivo de soja. Então, você combina com o dono da propriedade que você vai produzir na propriedade dele, vai produzir soja e que com todos os custos e riscos por sua conta, e que no final da produção você vai dar uma quantidade X de sacas de soja para ele, para o agricultor. Então isso varia de região para região, né? Mas aí o agricultor combina, o proprietário da terra combina com o trabalhador. Aqui na nossa região aqui do Triângulo Mineiro, está na casa acho que de 60 sacas aí por alqueire, 65 sacos de soja por alqueire, né? A escravidão, o trabalho escravo como aconteceu lá em 1888, até 1888, ele não existe mais. O que existe é a escravidão por dívida, né? Que aí você é aliciado, que a gente chama, né? O aliciador tem um termo, tem um apelido aí, né, popular no sistema agropecuário, que é chamado de gato. Então, geralmente esse gato ele é dono de um caminhão ou de um ônibus, e ele vai numa comunidade rural pobre, né, ou por exemplo, vai lá no sertão nordestino, onde a seca castiga a população e não tem muito emprego e tal, e aí ele recruta os trabalhadores com a promessa de carteira assinada, de alojamento, de alimentação, né? E traz esses trabalhadores aqui para a região sudeste. Aí o trabalhador, então, depois de um mês de trabalho, no momento dele receber lá o seu salário, ele descobre que ele vai ter que pagar as despesas de viagem, ele vai ter que pagar o alojamento, ele vai ter que pagar a alimentação, né? E quando ele faz as contas, ele está, em algumas vezes ou em muitas vezes, ele está devendo para o proprietário da terra. Então aí a atitude dele é de trabalhar ali naquela propriedade até ele conseguir pagar a sua dívida. Só que muitos não conseguem pagar essa dívida e fica sempre naquela relação de dependência. E o dono da fazenda, ele cerca a fazenda com vigias, né, que a gente chama de jagunços. E aí dificulta a fuga desse trabalhador. Se ninguém denunciar ou se não tiver nenhuma fiscalização, esse trabalhador vai ficar preso ali por muito tempo. E o boia fria é aquele trabalhador que faz o que a gente chama de migração pendular. Ele sai geralmente da cidade, trabalha, vai para o campo, trabalha no campo e volta no final da tarde, né? O boia fria, ele ganha por produtividade. Então, ele não ganha por dia trabalhado, ele ganha por quantidade de sacas de café que ele colheu, ou de caixas de laranja que ele colheu, ou pela tonelada de cana-de-açúcar que ele cortou. Se ele ficar doente, ele não vai receber do patrão. Ele não tem também férias, 13º, não tem descanso semanal remunerado. Então, é muito difícil para o boia fria. Hoje a gente tem algumas associações de boias frias que estão conseguindo fazer com que esses trabalhadores tenham carteira assinada. E aí eles migram de fazenda para fazenda, cultivando, colhendo produtos ou trabalhando com produtos agrícolas diferenciados. Então, tem o período da colheita do café, da cana-de-açúcar, da laranja, que todos são em épocas diferentes. Então, aí ele consegue, através de uma associação ou de uma cooperativa, se manter assalariado em todo o ano. Os nossos principais produtos de exportação são a soja, a cana-de-açúcar, o café, a laranja e a madeira, né? Madeira essa, em grande parte, de desmatamento legal. A área de silvicultura, de plantio de eucalipto e pinos no Brasil, tem aumentado muito, mas o desmatamento ainda é o principal produtor de madeira para exportação. São as madeiras nobres que são exportadas aqui do Brasil de maneira ilegal e que vai abastecer os mercados norte-americano, europeu e asiático, infelizmente.
Existe uma máfia a respeito disso, né? Nós temos a de consumo interno, que aí o milho, eu falei do milho na exportação, tá? O milho ele está nos dois aqui, não apareceu aqui, ó. O milho também nosso é produto de exportação. O milho vai abastecer o mercado interno, então parte da nossa produção de milho, assim como parte da produção de soja, de cana-de-açúcar, de café, de laranja, né? E tal. A mandioca, o feijão e o arroz. Ah, professor, mas o senhor esqueceu da beterraba ou de outros produtos. Que nós estamos citando aqui os principais, gente, tá? Então, na nossa agricultura, nós dependemos muito ainda do trigo e de frutas de regiões de clima temperado ou de clima frio, que ainda nós não temos, por seleção genética, as condições de produtividade aqui no Brasil. Então, nesse mapinha aqui está mostrando a expansão do cultivo de soja. Então, lá nas décadas de 60, 70, o cultivo de soja estava restrito ao sul do Brasil. Depois ele foi se alastrando para a região sudeste, centro-oeste e norte, né? Hoje a gente tem uma grande produtividade de soja, que nessa região que eu vou passar o mouse, que é chamado de arco do desflorestamento, que é onde a nossa fronteira agrícola está avançando. Mais para frente que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, no Brasil, quais são os órgãos que nós temos aqui de apoio do ponto de vista legal, né, que produzem as leis, as normas daquilo que a gente pode produzir e como a gente pode produzir no campo. Então, o Ministério da Reforma Agrária, o Ministério da Agricultura, o Estatuto da Terra. Então, o Ministério da Reforma Agrária, no último governo, o governo atual agora, o Bolsonaro, ele foi extinto. E essa parte da reforma agrária faz parte de uma pasta do Ministério da Agricultura. Na verdade, o governo Bolsonaro não quer saber nada de reforma agrária, né? O Estatuto da Terra é um conjunto de leis, e nesse conjunto de leis ele definiu o que a gente chama de módulo rural, né? O módulo rural ele é calculado de acordo com a fertilidade dos solos. Então, esse módulo rural ele vai ser maior ou menor em função da fertilidade dos solos, do tipo de produto cultivado daquela região, da distância dos centros consumidores. O que seria o conceito de módulo rural? É a área capaz de produzir 1000 jornadas de trabalho durante o ano. Então, considerando que o agricultor rural trabalha em média 250 dias por ano, seriam uma área que proveria trabalho e sustento para uma família de 4 pessoas. Tá bom? Aqui na região do Triângulo Mineiro, ele está na faixa aí de 4,8 a 5 alqueires. Arredondando para 5 alqueires, nós podemos falar então aí de uma área mais ou menos de 22, 23 hectares, seria o módulo rural aqui para nós. Na região de Mato Grosso, por exemplo, esse módulo rural está na casa dos 22 alqueires, né? Então, mais de 4 vezes maior do que a nossa aqui. Por quê? Por causa do tipo de produto cultivado, que lá é a soja, então precisa de uma área maior para ter uma produtividade para sustentar uma família de 4 pessoas, e também em função da questão do transporte, da distância dos centros consumidores, e lá é maior, tá bom? A partir do governo militar, 1964, né? Data ruim essa, né, da ditadura militar, foi definido então o que seria o latifúndio, que é a grande propriedade rural, e o que seria o minifúndio, que seria a pequena propriedade rural. Seria latifúndio aquilo que teria acima de 20 módulos rurais, tá? Mas essa variação aqui,
ela muda muito. Então não precisa se preocupar com o tamanho de área, o que é minifúndio, o que é latifúndio. Latifúndio, grande propriedade rural. Minifúndio, pequena propriedade rural. E a empresa rural, né? Que aí é aquela grande propriedade rural que é gerida como uma empresa, onde o proprietário ele quer ver os lucros, ele quer ver a produtividade, ele traz ali tudo no sistema empresarial mesmo. Você tem um setor de departamento pessoal, você tem um setor administrativo, né, que faz lá as estatísticas de quanto está sendo produzido, de quanto que você gastou de insumo, o que você teve de lucro, né? Então, é a grande propriedade rural tratada como uma empresa. Esse sistema de empresa rural ele surgiu nos Estados Unidos e no Brasil ele é responsável por mais de 80% das nossas exportações. Tem uma classificação de solos da Embrapa, que aí nós temos vários tipos de solo, que eu nem coloquei aqui porque são mais de 30 tipos de solo diferentes. Dentro desses 30 ou 28 tipos de solo diferentes, você tem ainda vários subgrupos. Então, se você for fazer agronomia ou um curso que seja voltado para o estudo do solo, você vai ter que se preocupar. Livro de Enem, você não precisa se preocupar, tá bom? Então, aí, os nossos solos, eles têm pouca fertilidade. A maior parte dos nossos solos são de baixa fertilidade. Ah, mas e a produtividade que nós temos hoje no cerrado, né? É porque o cerrado, quando ele sofre correção da acidez pelo uso do calcário, ele libera uma grande quantidade de nutrientes para as plantas. E aí, com adubação química, complementando com a adubação química, você consegue ter uma alta produtividade. Então, todos os solos brasileiros que são mecanizáveis, nós conseguimos hoje ter uma boa produtividade. Mas aí, os mais importantes, seria o terra roxa, que na verdade não tem nada de roxa, os solos ali de fundo de vale da região de São Paulo, que no ciclo do café, quando os italianos, quando os europeus vieram para cá, o solo é um solo ali naquela região de origem basáltica, e o basalto, ao se decompor, ele tem o óxido de ferro, que ele tem uma grande concentração de ferro e magnésio. Então o óxido de ferro dá coloração roxa, na verdade dá coloração vermelha para o solo, né? E o vermelho em italiano é rosa. Então os italianos falavam terra rosa, e nós aportuguesamos para terra roxa, né? O solo de terra massapê, que tem aí na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que é um solo que tem rochas geralmente de origem graníticas, então é um solo fértil também. O solo de Salmourão, que é do sertão nordestino, que é um solo que é de origem calcária e que, quando sofre uma irrigação intensa, a água, quando ela penetra no solo e evapora, ela leva para a superfície o sal, né? Então, quando você irriga de maneira errônea, esse solo pode ser esterilizado pelo excesso de sal, tá? E o solo de várzea, que são das áreas encharcadas. Hoje, na maior parte dos solos de várzea não se pode cultivar porque é área de preservação permanente, tá? Mas tem boa fertilidade porque tem muita matéria orgânica. Aí eu estou falando de áreas que ficam temporariamente alagadas, ou encharcadas, como as veredas, por exemplo, tá bom? Aí nós temos a área de expansão da agricultura. Então, se a gente pegar todo o centro-oeste, toda a região sudeste, toda a região sul, a agricultura ela já está presente nessas regiões com uma totalidade, né? E hoje essa agricultura ela tá se espalhando na região da floresta amazônica. Então aqui, se a gente pegar aqui, nós temos o rio Amazonas, que corre aqui, que é um meio de escoamento da produção. Então a floresta está sendo desmatada para, inicialmente, atividade pecuária. Em algumas áreas onde o solo é mais fértil, a agricultura ela permanece também.
Os solos da Amazônia, eles são muito arenosos e de baixa fertilidade. O que dá fertilidade para a floresta amazônica é a própria floresta. Então, quando o agricultor desmata, ele vai ter uma produtividade muito reduzida. E aí, ele vai conseguir produzir durante 4 anos, 5 no máximo. Aí, aquele solo se perde toda a sua matéria orgânica. A fazer adubação química é antieconômico, porque como lá é muito quente e chove muito, o intemperismo químico é muito intenso, então os nutrientes que você joga se perde rápido no solo. Então o agricultor acaba abandonando essas áreas que foram desmatadas e desmatando novas áreas. Então esse é o problema da Amazônia. Se eu desmato, eu vou utilizar aquilo ali geralmente por pouco tempo. E a floresta, ela tem um valor biológico muito melhor, né, do ponto de vista da biodiversidade de pé, do que quando eu desmato. Então, se forem coordenadas atividades extrativistas, né, onde o agricultor vai fazer coleta de fruto, ou a pesca, ou a caça controlada, você consegue produzir mais, o ecoturismo, né? Então, a Amazônia, ela é muito mais importante para nós de pé do que desmatada. Depois eu vou colocar para vocês, perdão pessoal, eu cliquei aqui, abriu o mapa aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, vou colocar um link aqui no vídeo, de um vídeo que foi postado no ano passado, naquele canal Nostalgia, que fala do desmatamento da Amazônia. Eu gostaria que vocês assistissem, que vocês vão ver que é muito produtivo. E agora nós vamos falar do complexo agroindustrial brasileiro, que a gente chama de CAI Brasil, ou agronegócio, ou do inglês agribusiness. Então esse esquema aqui ele é clássico, né? Nós vamos ter o setor agropecuário, que fica mais ou menos aqui no centro, né? Antes da agricultura, nós temos um setor que vai fornecer produtos e insumos para a agricultura, que a gente chama de setor amontante, que vem antes da agricultura. Então, aí sementes, calcário, fertilizante, ração, combustíveis, máquinas, etc., né? Nós vamos ter aqui no meio os intermediários, que são as lojas de produtos agropecuários, as concessionárias. Depois a gente tem as atividades agrícolas, né, que vai produzir milho, trigo, feijão, hortifruti granjeiros, etc., né? Depois a gente tem as indústrias do setor ajusante, que são aquelas que vêm depois da agricultura. Então essas indústrias vão processar aquilo que o agricultor produziu, né? E aí nós vamos ter o setor de distribuição, então os centros atacadistas, né? Os supermercados, o comércio como um todo, restaurantes e tal, e até chegar em nós, que somos os consumidores finais. Na base de tudo isso aqui está o setor financeiro, o setor de serviços, então serviços veterinários, agronômicos, né? Planejamento, desenvolvimento. Quem mais ganha, que são os bancos, que vão financiar a produção agrícola, né, e pecuária. Então os bancos, eles financiam o setor de indústrias que vem antes da agricultura, financiam as atividades agrícolas, financiam as indústrias que vêm depois da agricultura, que vão processar o que foi produzido, financia o setor de distribuição e também o consumidor, né? O banco dificilmente fica no prejuízo, tá? Quando você faz um empréstimo lá, na parcela do empréstimo já está embutido um seguro, que é se você não pagar, o banco ele tem onde recorrer, tá bom? Então, as características do agronegócio brasileiro. Ele é um sistema de alto risco. Aí você tem um risco de produtividade, por exemplo, uma quebra de safra por uma praga, né, ou por alguma contingência climática. Você tem a questão do zoneamento agrícola. Então, as regiões que produzem determinados produtos, né, que tem incentivo para produzir, incentivo financeiro, incentivo climático, né, e etc.
Você tem as áreas de transição geográfica, que elas causam um certo risco de produtividade, porque às vezes não tem como eu produzir, por exemplo, trigo, que é de clima temperado, não tem como eu produzir na Amazônia. Então essa questão da transição geográfica que está sendo falada aqui é isso, tá bom? Você tem um risco de preço, o que é? Eu tive uma alta produtividade, mas o país todo produziu muito. Então você vai ter um excedente de oferta daquele produto. Então a gente cai na lei da oferta e da procura. Então esse é um problema. O outro problema é a questão dos insumos. Por exemplo, atualmente o dólar está muito alto. A maior parte dos adubos químicos dependem de insumos que vêm de fora. E o preço desses insumos é cotado em dólar, né? Então as máquinas agrícolas também, o preço delas é cotado em dólar. Então isso gera problemas para o agricultor, né? E a questão do mercado de futuro, né? Então eu vou ter problemas com os insumos, vou ter problema com a produção do determinado produto, se tiver em excesso, né? E da questão dos mercados futuros. Então eu faço um contrato para vender soja para uma empresa e recebo 20% ou 50% adiantado, né? E 50% da minha produção fica para o ano que vem. Aí no ano que vem tem um preço melhor do que esse ano. Então esse é o problema do mercado futuro. O que eu vou produzir, eu vou transformar em commodity, eu vou colocar a minha produção numa bolsa de valor, no caso aqui no Brasil é a Bovespa, né? E aí eu vou estar sujeito às leis do mercado. E aí, ó, eu já falei da questão da taxa de câmbio, né? E também a minha produção, ela tem dois riscos sanitários. Primeiro, de uma praga, ou de uma praga nova. Por exemplo, o cultivo de soja no Brasil teve muito prejudicado aí na década de 90, década de 2000, por uma praga que veio do Sudeste Asiático, chamada de ferrugem asiática, tá? Então esse é um problema. E o outro é que muitas vezes quando eu vou exportar meu produto, alguns países colocam exigências sanitárias que dificultam a entrada do meu produto naquele mercado. Então, por exemplo, eu vou exportar carne para a Europa, e aí os países europeus, para dificultar a entrada da minha carne que está num preço melhor, que vai concorrer com os produtores locais, eles exigem que nós tenhamos feito um controle no nosso rebanho bovino de uma vacina X, Y ou Z, que eles sabem que nós não temos aqui no Brasil. Então aí meu produto fica barrado de entrar lá por uma barreira que a gente chama de fitossanitário. Então todos esses são problemas aí do nosso agronegócio, né? E aí, como eu falei lá no início, além de tudo isso, quando eu vou empreender alguma coisa dentro do sistema agrícola, dentro do agronegócio, ou seja, qualquer sistema agrícola, eu dependo dos fatores climáticos, tá bom? Aqui eu coloquei esses gráficos só para mostrar que a soja é o nosso principal produto e que ela é analisada, né? A nossa produção, então nós temos um custo médio, nós temos um custo total e nós temos uma margem de lucro. E isso é medido ano a ano. Aqui está mostrando Londrina e Primavera do Leste, tá bom? Só para ver, né, que nós temos aqui o custo de produção, né? Nós temos custo médio de produção, custo total, e aí nós temos a possibilidade de ter uma excedente de produção ou não. Então tudo isso é calculado, tá bom? Os conflitos no campo, né? Nós vamos ter o poceiro, que é aquele que toma posse da terra para produzir. Ele procura uma área que não tenha título de posse. Então, no Brasil, desde 1850, com a lei de terras, toda terra que não tem título de posse, ela é chamada de terra devoluta. Toda terra devoluta é de propriedade do governo. Geralmente os poceiros procuram essas terras para invadir
né, e depois por intermédio do uso capião, que é quando você fica na terra por 5 anos ou mais produzindo, você tem o direito de pedir o título de posse, que seria a escritura daquela área, né? Então, os poceiros, eles pressionam o governo por uma reforma agrária, tá bom? O grileiro é quem toma a terra dos poceiros utilizando meios ilegais ou até mesmo à força, ameaçando de morte, matando as famílias de poceiro. Então, o grileiro, ele expulsa o poceiro da terra e vende essa terra geralmente para um grande proprietário rural. Ele pode trabalhar também, o grileiro, ele pode trabalhar para um grande proprietário rural. Então, o dono de uma grande propriedade, querendo aumentar mais ainda suas terras, paga para que esse grileiro desaproprie terras de poceiros que estão ali próximo daquela propriedade, tá? Ele vai utilizar meios ilegais e inclusive a força, gerando aí mortes no campo, conflitos no campo, tá? O jagunço, que é o matador de aluguel, né? Então, muitas vezes o grileiro, ele faz os dois papéis, né? Então, ele chega na propriedade rural e fala, ó, você tem 2 dias para sair daqui, essa terra não é sua e quer que você saia daí. Muitas vezes o grileiro, ele falsifica documentos, ele vai nos cartórios dessas cidadezinhas pequenininhas lá na região norte do país, suborna o dono do cartório, faz uma escritura falsa e chega lá e expulsa o poceiro. O latifundiário, que é o grande proprietário rural, e aí a gente tem, né, como situação, muita terra para pouca gente. Você tem a mecanização que promove a expulsão do trabalhador rural, né? Porque não só o trabalhador, o pequeno proprietário também, porque o pequeno proprietário não tem condição de comprar, por exemplo, uma colhedeira. Nós temos colhedeiras hoje no mercado que custam aí completa, a máquina com aquela boca de colher, né? R$1.500.000, 2 milhões de reais, né? Então, o pequeno agricultor, muitas vezes, ele se vê forçado a vender sua propriedade com um grande proprietário e migra para a cidade porque não tem condição de produzir, né, de entrar nesse sistema do agronegócio. Aí, esse trabalhador, ele não vai ter oportunidade na cidade, né? E nós temos um ambiente democrático, né, que desfavorece, aqui está favorece, né, que desfavorece a organização do campo. Bom? E aí nós vamos ter os conflitos no campo, né? Que geram muita morte. Aqui uma moradia típica de um poceiro, né? Então na região norte, essas casinhas aqui que tem, ó, a parede que é de barro com bambu, né? Taboca. Então a gente fala de taipa, né? Então essa moradinha é a moradia típica do poceiro. Aí, ó, os conflitos do campo. Então, hoje nós temos aí, aqui é de 96, mas não está diferente de hoje, tá bom? As principais áreas de conflito dentro daquele mapa do Brasil lá seria o Bico do Papagaio, que é essa pontinha aqui do estado do Tocantins, né, que muita gente chama de Mapitoba, que é a divisa do Maranhão, do Tocantins e Maranhão, Tocantins e Piauí, tá bom? Desculpa o branco aí, tá, galera? O Pontal do Paranapanema. Então aqui a gente tem o Rio Paraná e aqui o Rio Paranapanema. Então esse aqui é o estado de São Paulo. Então nós temos muito conflito aqui na divisa de Mato Grosso, né, nessa região aqui, que é uma região que ainda não tem um avanço da agricultura, que ainda tem muita área para expandir as atividades agrícolas, e também é uma área que está muito próximo de São Paulo capital. Então é uma área que tem uma valorização muito grande. Então, como a terra aqui é muito cara, as invasões de terra aqui por poceiros tem gerado muitos conflitos e muitas mortes, né?
e o chamado arco do povoamento, né, do desflorestamento, que é a região de avanço da fronteira agrícola nossa aqui, ó, na floresta amazônica. Então essa região aqui está sofrendo desmatamento. Então ontem à noite mostrou no Jornal Nacional que aumentou o mês de junho, esse último mês de junho teve mais desmatamentos nos últimos 13 anos. Então eu estou falando do mês de junho de 2020, porque às vezes você vai ver esse vídeo aqui em outra época, né? E é justamente porque nós temos o avanço da fronteira agrícola para a pecuária e para o cultivo de soja aí, e para a exploração da madeira, logicamente. Ok, galera? Então aí, ó, a minha aula terminou aqui. Espero que sirva para vocês, né? E aí agora eu vou mandar os exercícios do PET 2 para vocês a partir de segunda-feira, já com as datas de entrega. As datas de entrega são aquelas que já foram divulgadas lá nos grupos. Ok? Um abração aí para todo mundo.